Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estar dando continuidade ao assunto de integral duplas, certo? Integrais duplas. Na aula passada a gente falou sobre integrais duplas de um ponto de vista mais prático, sobre uma região quadrada. Hoje nós vamos falar de integrais duplas sobre regiões gerais, certo? Como é que a gente calcula uma integral sobre uma região geral qualquer, tá? E essa resolução, essa técnica de integração, ela é importante a partir do que a gente explicou nas aulas anteriores sobre o teorema de Fubini. O teorema de Fubini ele permite inverter a ordem de resolução da integral, né? Resolver primeiro a integral com relação a x e depois a com relação a y ou vice-versa. Então esse teorema de Fubini ele vai ser importante para essa resolução de integrais sobre regiões gerais, certo? Lembrando, quando a gente tinha lá a integração de uma região sobre uma região quadrada, o que era que nós fazíamos? Os limites de integração eram a variação em x e os limites e a variação em y, né, nas respectivas integrais. Nesse caso aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente, certo? E aí eu vou começar aqui o conteúdo revisando a ideia de integral lá de cálculo 1, no caso vocês viram no cálculo 2, mas do volume 1 do livro, o texto, né, da disciplina. Para as integrais de funções de uma variável real, a região sobre a qual integramos é sempre o intervalo, ou seja, quando a gente está calculando lá a área abaixo de uma curva de uma integral, o nosso limite de integração sempre é um intervalo, certo? Porém, quando a gente está falando de integrais duplas, a gente quer integrar a função f não somente sobre retângulos, como foi o que a gente viu na aula passada, mas também sobre uma região D de forma mais geral. Então, assumindo que a minha função ela sempre será maior ou igual a zero, nós podemos interpretar a integral aqui como volume desse sólido que está acima dessa região D, que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Acima da região D e abaixo dessa superfície. Então, a integral dupla em cima dessa região é o volume dessa superfície, ok? Supondo que a minha função é contínua nessa região D, e se a curva limite de D for comportada, o que é esse conceito? Esse conceito ele é puxado lá da análise, certo? E aí a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas comportada fazendo uma analogia mal feita, funciona mais ou menos como a curva ser contínua. Não haver furos, não haver mudanças bruscas no comportamento da curva, certo? E a gente não vai resolver nenhum caso desse por aqui. Então, se D for comportada, pode ser mostrado que a integral dupla sobre a região D, conforme vocês podem ver aqui, certo? Existe. Em particular, existem dois tipos de região onde a gente pode integrar esse tipo de caso. O primeiro tipo de região, como vocês podem ver, é esse ilustrado aqui no desenho, certo? X está variando de A a B, né? A variação em x é de A a B. Porém, a variação em y é entre duas funções contínuas de grau 1, certo? Então, dessa forma, nós temos uma variação em x e uma variação em y. A variação em x é entre... como é que eu posso dizer? É entre números, é um intervalo. Mas a variação em y é entre duas funções, como a gente pode ver aqui, certo? Esse tipo de região, nós classificamos ela como uma região do tipo 1, como a gente pode ver aqui. Essa região é dita do tipo 1, se for a região entre o gráfico de duas funções contínuas de x, ou seja, x está variando entre a e b, mas y está variando entre duas funções contínuas de x, certo? Dessa maneira, para se calcular essa integral dupla, a gente faz dessa forma. A integral da função dupla de maneira dy dx, onde y varia entre g1 e g2, e x varia entre a e b.
Isso é o cálculo da integral desse tipo de função, função do tipo 1. Porém, esse não é o único tipo de função. Existem as funções também do tipo 2, certo? O que são funções do tipo 2? São funções onde y varia no intervalo, como nós podemos ver aqui, entre c e d, certo? Era aí que aqui, entre c e d, certo? Mas x está variando entre funções, entre h1 e h2, certo? Então, se inverte a ideia do exemplo anterior, certo? Dessa maneira, para se calcular a integral dupla da região do tipo 2, nós calculamos a integral dupla da função f, de maneira que x está variando entre h1 e h2 e que y está variando entre c e d, certo? Então, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de regiões, certo? E aí cabe a gente analisar como funciona a região D para saber se a gente vai fazer ela do tipo 1 ou do tipo 2, certo? Bom, vamos resolver esses 5 exemplos aqui, certo? Baseados em tudo isso que a gente falou. Primeira questão. Ele vai querer calcular essa integral dupla dada de maneira que D é a região limitada pelas parábolas essa e essa. Então eu tenho duas parábolas que estão limitando essa minha região D. É o seguinte, fazendo um esboço, nós temos mais ou menos o seguinte, a função y igual a 2x ao quadrado é isso aqui, certo? E a função, deixa eu só corrigir aqui, porque ela é bem mais fechada, certo? Essa parábola. A função y igual a 1 mais x ao quadrado, ela é assim. Ela é mais aberta e começa em 1, certo? Então, eu quero calcular a área nessa região aqui, ó. Me resta descobrir quem são esses pontos de interseção entre os gráficos. Como é que eu faço isso? Eu vou igualar as funções, né? y1 igual a y2. Isso me dá aqui 2x² é igual a x² mais 1. Então, fica 2x² menos x² igual a 1. x² igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Então, esse valor aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Então, perceba que x está variando entre menos 1 e mais 1. E y está variando entre as duas funções, no caso entre 2x² e 1 mais x². Esse tipo de função se caracteriza como uma função do tipo 1. E aí como é que a gente vai resolver? Isso vai ser a integral de menos 1 a 1, integral de 2x² a 1 mais x² da função, né, x mais 2y dy. Bom, gente, o computador aqui deu uma pequena travada, mas eu já consegui voltar. Deixa eu só conectar. Pronto. Como eu estava dizendo antes, né? Aqui a gente vai colocar dy, dx. Deixa eu separar aqui. Certo? Por que que eu faço isso? Porque essa integral aqui, eu estou integrando ela com relação a y e essa depois com relação a x. Certo? E aí como é que vai ficar no final das contas? Integral de menos 1 a 1. E aí aqui eu vou fazer a primitiva com relação a y. Primitiva de x, no caso é xy. E essa daqui vai ficar 2y² sobre 2, ou seja, y². Variando de 2x² até 1 mais x² dx. Agora vamos resolver, né? Aqui vai ficar integral de menos 1 a 1 de... Vamos aplicar em 1 mais x², vai ficar x vezes 1 mais x².
mais y ao quadrado, no caso vai ficar 1 mais x quadrado ao quadrado. Menos aplicado no outro membro, né? X vezes 2x quadrado. Aqui só 1 minuto. Aqui tem um colchete, menos, parênteses, né? Mais, aplicado em, fica 2x quadrado ao quadrado, ok? Dx. Aí aqui, vamos tentar resolver. Multiplica aqui, vai ficar x mais x ao cubo. E aqui vamos desenvolver esse produto notável, vai ficar 1 mais 2x quadrado mais x à quarta menos 2x ao cubo mais 4x à quarta dx. Vamos organizar aqui, né? Aqui vai ficar integral. Deixa eu tirar isso aqui que viabiliza a resolução, né? Mas isso aqui eu não vou tirar não, que eu vou... Acho que vai dar tempo pra gente ver hoje. Esses aqui vão ficar para a próxima aula, então já vou apagar. E aí eu vou escrever aqui, né? Aqui. E aí aqui eu vou ordenar, vai ficar 5 integral de menos 1 a 1 de 5x à quarta. 3 aqui vai ficar x à terceira menos 2x à terceira, vai ficar menos x à terceira. A gente já fez esse aqui. Mais 2x quadrado mais x mais 1 dx. Agora vamos calcular a primitiva disso, né? Primitiva disso aqui vai ficar 5x à quinta sobre 5, vai ficar x à quinta. X à quarta sobre 4. 2x à terceira sobre 3. X quadrado sobre 2 mais x variando de menos 1 a 1. Aplicando em 1 vai ficar 1 menos 1 quarto mais 1 terço mais 1 meio mais 1, certo? Menos 1 elevado à quinta é menos 1. Menos 1 à quarta é 1, vai ficar menos 1 quarto, por causa daquele menos ali, né? Deixa eu só apagar aqui. Menos 1 à terceira é menos 1 vezes 2 dá menos 2 sobre 3. Menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2 dá 1. E menos 1 aqui vai ficar menos 1, certo? Agora vamos fazer a conta. Tiro o mínimo aqui. 4, 3 e 2 é 12. 12 dividido por 1 é 12, vezes 1, 12. 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 2 é 6, vezes 1, 6. 12 dividido por 1 é 12, vezes 1, 12. Mínimo tirado aqui. Vamos tirar no outro agora. É o mesmo 12. E vai dar os mesmos resultados. Opa, galera, eu errei uma coisa aqui, viu? Aqui é 2 terços. Então 12 dividido por 3 é 4, vezes 2 é 8. Aqui é 8. Então aqui vai dar os mesmos resultados, só vai mudar o sinal, né? 12 dividido por 12 é 1. Vezes 12. Vezes menos 1 é menos 12. 12 dividido por 4 é 3. Vezes menos 1 é menos 3. 12 dividido por 3 é 4. Vezes 2 é 8. 12 dividido por 2 é 6. Vezes 1 dá 6. 12 dividido por 1 é 12. Vezes 1 dá 12. Menos 12. Agora aqui vai ficar 12 menos 3, 9. Mais 8, 17. Mais 6, 23. Mais 12, 35. Sobre 12. Menos 12 com menos 3 dá menos 15. Com menos 8, menos 23. Com menos 12, menos 35. Com mais 6, menos 29. Então aqui vai ficar menos 29 sobre 12. Fazendo jogo de sinais,
35 mais 29 sobre 12. Isso aqui dá 64 sobre 12. E simplificando por 4, fica 16 sobre 3. Beleza? Então é assim que a gente resolve uma integral quando nós temos limites de integração que não correspondem necessariamente com apenas uma região quadrada, uma região retangular, certo? A gente vai aplicando a gente faz uma integral, né, com funções como sendo limites de uma variável. No caso aqui, os limites de x eram funções, os limites de y eram funções de x, certo? E aí por isso a gente resolveu dessa forma, beleza? Terminar de apagar aqui para a gente partir para a próxima, certo? Que pode ser tão grande quanto essa. Essa foi bem fácil até de fazer, né? Acho que eu não errei nada não. Espero que não. Ok? Vamos aqui para a próxima. Segunda. Na segunda ele quer que determine o volume do sólido. O volume do sólido é porque está abaixo da região, né? Está abaixo do paraboloide e acima da região T do plano XY. De maneira que essa região é limitada pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado. Então nós vamos ter o seguinte. Y igual a 2x, y igual a x ao quadrado. A gente vai ter isso aqui, ó. Essa regiãozinha. Aí essa região, quem vão ser os limites em x? Essa é a pergunta. Para saber os limites em x, nós vamos fazer x² igual a 2x. Passa para cá, x² menos 2x igual a 0. Bota x em evidência, x menos 2 igual a 0. X igual a 0 ou x igual a 2. Então os limites vão ser de 0 a 2 em x. X vai variar de 0 a 2. E y vai variar entre as funções. No caso, o meu y vai variar entre a função que está embaixo, que é x², e a função que está em cima, que é 2x. E aí vamos calcular agora essa integral. Vai ficar integral de 0 a 2, integral de x² a 2x, de x² mais y², não é isso? dy primeiro, depois dx. Então vamos calcular a primitiva com relação a y. Vai ficar integral de 0 a 2 de x² y mais y ao cubo sobre 3, não é isso? Variando de x² a 2x dx. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 2. Aí vamos aplicar em 2x primeiro. x² vezes 2x mais 2x ao cubo sobre 3, não é isso? Deixa eu fazer essa correção aqui, botar um colchete para ficar certinho. Menos, aí agora aplicado em x², vai ficar x² vezes x² mais x² ao cubo sobre 3 dx, certo? Aí aqui vai ficar integral de 0 a 2 de 2x ao cubo mais 8x ao cubo sobre 3 menos x à quarta menos x à sexta sobre 3 dx. Aqui, somando e tirando o MMC, vai ficar assim, ó. 0 a 2 de x à sexta sobre 3, é a que tem maior expoente, menos x à quarta. E somando ali, aí vai ficar mais 14x à terceira sobre 3, certo? Dx, variando de 0 a 2. Agora vamos calcular a primitiva. Fica menos x à sétima sobre 7, só que como embaixo já tem 3, fica 21, multiplica. Menos x à quinta sobre 5,
mais 14 x à quarta sobre 12, né? Que é sobre 4, como já tem o 3, fica sobre 12. De 0 a 2. Aplicando em 0, isso tudo vai dar 0. Então eu vou aplicar só em 2. Vai ficar menos 2 a sétima sobre 21. Menos 2 a quinta sobre 5. Mais, aqui a gente pode simplificar por 2, né? 14 por 2 fica 7. 12 por 2 fica 6. E aqui vai ficar 2 vezes 2 a quarta. Ok? 2 a quinta eu sei que é 32. 2 a sétima vai ser 128. Menos 128 sobre 21. Menos 32 sobre 5. 2 a quarta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. Então aqui 16 vezes 7. Vou calcular aqui. 6 vezes 7. 112. Mais 112 sobre 6. Isso ali dá para simplificar, né? Vamos botar aqui menos 128 sobre 21. Menos 32 sobre 5. 112 e 6 dá para dividir por 2. Dá 56. Então aqui fica 56 sobre 3, certo? Vamos tirar o mínimo disso tudo. O mínimo de 5, 21 e 3. Isso dá 105, certo? 105 dividido por 21 é 5. 5 vezes 128 isso dá menos 640. 105 dividido por 5 dá 21. 21 vezes 32 dá menos 672. 105 dividido por 3 dá 35. Vezes 56 dá 1960. Positivo, né? 1960 menos 640 e menos 672, isso dá 648 sobre 105. Que dá para simplificar por 3, dá. Isso dá 216 sobre 35. E acho que isso aqui não dá para simplificar, certo? 35 só dá por 5 e 7 e o número de cima não dá nem por 5 nem por 7, certo? Então, é esse o valor do volume abaixo dessa região, certo? Então, com isso já foi primeira, segunda. Eu vou fazer a terceira, certo? Porque a terceira ela é a complicada, porque a gente agora vai pegar uma região do tipo 2. E vou deixar a quarta e quinta como exercício e numa eventual aula de dúvida eu posso resolver se vocês não conseguirem, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas já dá para ter entendido como é que a gente resolve. Faz o esboço da região D, que é a região sobre a qual, digamos assim, é a região de sombra da integral, certo? E aí abaixo dela, aí nessa região D você vai analisar como é que ela está variando em x e em y. A aqui está variando entre duas funções, e uma vai estar variando entre duas funções e a outra vai estar variando no intervalo, certo? Se x está variando entre funções, y vai estar variando no intervalo e vice-versa. E aí você estabelece quem é essa região variável e aí coloca como limites de integração, ok? Esse é o padrão de resolução de questões como essa. Na terceira nós vamos inverter a ideia, porque aqui nós vamos trabalhar com... A gente sempre fez y como funções de x, aqui a gente vai fazer x como funções de y, certo? Ele quer que calcule essa integral aqui, de maneira que dê a região limitada por y está variando pela reta x, y igual a x menos 1, no caso vai ser essa reta aqui, ó, x menos 1, certo? Deixa eu fazer aqui, ó, de azul.
E a outra região é a região de y² igual a 2x menos 6. Isso é a mesma coisa aqui. 2x mais 6 igual a y². 2x igual a y² menos 6, passa 2 dividindo, x é y² sobre 2 menos 3, porque divide por 2. Então isso daqui é uma parábola, só que no eixo y, certo? A parábola, ela, em vez de estar assim, ela está assim, ok? Então ela vai ser y² menos 3, ela vai ter esse formato aqui, ó. Começando em menos 3 e vai para cá. Essa é a nossa região. Então, se você virar a cabeça e olhar assim, nós vamos ter, deixa eu só colocar aqui, né? X igual a y² sobre 2 menos 3. Nós vamos ter uma região que está em cima e outra que está embaixo. Quem é a região que está em cima? A região que está por cima, virando a cabeça, mudando de perspectiva, né? É a região azul, que corresponde a x igual a y mais 1. E a região que está por baixo é a da parábola. Então, nós vamos ter aqui nós vamos ter x variando entre y² sobre 2 menos 3 e y mais 1. Lucas, e y está variando entre quem? É isso que nós vamos descobrir. Vão ser esses pontos de interseção aqui. Certo? E aí nós vamos fazer o cálculo. Tá bom? É igualar essas duas funções aqui. Nós vamos igualar y² sobre 2. Na verdade, eu acho que é só substituir, né? Se eu tenho a função original, y² igual a 2x mais 6, quem é x? É y mais 1. Então vai ficar y² igual 2 vezes y mais 1 mais 6. Isso fica y² menos 2y. Aqui fica 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Então vem menos 8 igual a 0. Dois números cujo produto dá menos 8 e a soma dá 2. Então aqui a gente vai ter y1 igual a 4 e y2 igual a menos 2. Que a soma dá 2 e o produto dá menos 8. Então y vai variar entre menos 2 e 4. Certo? Então esses vão ser os nossos limites de integração. Então como é que vai ficar a minha integral? Integral de menos 2 a 4. Integral de y² sobre 2 menos 3a y mais 1. Ok? E aí a gente coloca a função. Pelo menos a função é simples, xy, né? Aí aqui dx, dy. Beleza? Aí vamos integrar, vai ficar integral de menos 2 a 4 de x² y sobre 2, variando de y mais 1 até y² sobre 2 menos 3. dy. Como é que vai ficar? Vamos aplicar primeiro em x, né? Vamos aplicar em x. Vai ficar integral de menos 2 a 4 de... Aplicando em x vai ficar y mais 1 ao quadrado vezes y sobre 2 menos y² sobre 2 menos 3 ao quadrado vezes y sobre 2. Se bem que esse sobre 2 eu posso tirar da integral, né? Mais fácil. Fica um meio lá fora. Dx. Agora isso aqui vai ser um meio da integral de menos 2 a 4. E aí vamos calcular esse produto notável, né? É y² mais 2y mais 1. Vezes y, isso vai ficar y ao cubo mais 2y² mais y. Certo? E aqui vamos calcular o produto notável e depois fazer o jogo de sinal. O quadrado do primeiro, y ao quadrado sobre 2 ao quadrado vai ficar y² sobre 4, vezes y à quinta sobre 4, negativo.
Ok? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar menos. Com esse menos aqui já vai ficar mais. 2 vezes esse daqui. 2 vezes y quadrado sobre 2 fica só y quadrado. Vezes 3, 3y quadrado vezes y, 3y à terceira. Ok? Mais o segundo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vezes y fica 9y negativo. Dx. Que eu fiz direto, tá, pessoal? Se você tiver alguma dificuldade de enxergar, é só fazer mais devagar. Então vai ficar a integral de menos 2 a 4 de menos y à quinta. Esse foi. Tem alguém com y à quarta? Não. 3y à terceira com y à terceira fica 4y à terceira. Ok? 2y ao quadrado. Y com menos 9y dá menos 8y dx. Dx? Não, dy. Tá errado. Ok? Agora vamos integrar. Y à quinta sobre 4, né? Então isso aqui vai ficar y à sexta sobre 6, né? Integrando. Y à sexta sobre 6, só que já tem 4 embaixo. Então multiplica, fica 24. Mais 4y à quarta sobre 4. Corta esses 4, fica y à quarta. 2y à terceira sobre 3. Menos 8y ao quadrado sobre 2. Então isso fica menos 4y ao quadrado. Variando de menos 2 a 4. Vamos aplicar em 4. Menos 4 à sexta sobre 24. Então, parênteses, né? Mais 4 à quarta. Mais 2 vezes 4 à terceira sobre 3. Menos 4 vezes 4 ao quadrado. Menos, agora vamos aplicar em menos 2. Vai ficar menos, aqui menos 2 à sexta sobre 24. Ok? Mais menos 2 à quarta. Mais 2 vezes menos 2 à terceira sobre 3. Menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Vamos fazer a conta. 4 à sexta. 4.096 dividido por 8. Isso dá 512 sobre 3. Simplificando, tá? Porque 24 dá para dividir por 8. A potência aqui em cima dá 4.096. Também dá para dividir por 8. Então já simplificado o resultado aqui. 4 à quarta é 256. 4 à terceira, acho que é 64, é isso mesmo. 64 vezes 2, 128 sobre 3. Isso aqui é 4 à terceira, né? 4 à terceira é 64. Menos 2, eu já vou fazer logo o jogo de sinais, né? Para ficar mais fácil. Menos 2 à sexta, como o expoente é par, vai dar positivo. Com esse menos vai ficar com menos, com esse menos vai ficar mais. Então, 2 à sexta é 64, que dividido por 8 é 8. Então aqui vai ficar 8 sobre 3. Menos 2, como o expoente é par, vai ficar par, que 2 à quarta é 16. Menos 2 à terceira, aqui vai ser só um minuto, viu, gente? Como eu disse, aqui é par, né? Então vai ser positivo. Com mais é mais, com menos fica menos. Menos 16. Eu já vou tirar até logo esse parênteses aqui, porque já estou colocando o resultado final, né? Aqui vai dar negativo, né? Porque o expoente é ímpar. Com esse mais vai ficar menos. Com esse menos vai ficar mais.
2 a terceira é 8, vezes 2 dá 16. 16 sobre 3. Aqui o expoente é pai, então aqui vai dar positivo. Aqui é positivo, com esse menos fica menos, com esse menos ali vai ficar mais. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 dá 16. Beleza? Então aqui a gente vai cortar, ok? E aí vamos fazer as contas. Aqui vamos somar logo os que tem denominador 3, né? Menos 512, com mais 128, com mais 8, com mais 16. Isso dá menos 360. E aí vamos fazer sobre 3, né? E aí vamos fazer 256 menos 64, que dá mais 192. Ok? E aí 360 dividido por 3 fica menos 120 mais 192. Menos 120. Isso dá, como resultado final, 72. Beleza? Tranquilo a terceira? Como eu disse, essa era um pouco extensa, mas é uma questão que inverte a ideia da região D, né? Ou seja, em outras palavras, é uma região do tipo 2. E aí eu resolvi 2 exemplos do tipo 1 e um do tipo 2 para vocês terem uma ideia de como é e viabilizar a resolução das atividades, tá bom? Não vou fazer mais porque, como eu disse, na aula vai ficar muito extensa, vai ficar muito grande. E aí eu deixo isso aí como exercício para vocês treinarem em casa, certo? Darem uma rabiscada e entenderem mais ou menos como funciona e como se resolve. Beleza, gente? Pois é isso, dúvidas, bota no comentário, semana que vem a gente tira elas, tá bom? Abraço, tchau, tchau.